Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo eu vou contar para vocês sobre desfraude, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens de mamães aí que estão tentando e que vão conseguir fazer o desfraude dos filhos. Eu já gravei um vídeo aqui no canal contando como foi, né, essa etapa da vida do Pedro, como foi fazer o desfraude dele. Muitas pessoas podem falar que foi um desfraude aí tardio, mas pra mim, eu acho que foi o momento certo do Pedro, tá? Talvez se eu tivesse tentado tirar antes, não tivesse dado certo. Então, vou contar pra vocês. Eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu conto como foi o desfraude do Pedro. Mas eu vou contar, vou trazer mais informações para vocês entenderem um pouquinho melhor e encorajar você, mamãe, não desistir, porque essa parte da vida deles é muito importante. Quando a criança sai das fraldas, ela sobe um degrauzinho. Tinha uma psicopedagoga do meu filho, a Silvana, uma querida, que ela falava isso pra mim. Natália, quando você tirar a fralda do Pedro, você vai ver como esse menino vai evoluir. E realmente, eu percebi que o Pedro, ele mudou, ele cresceu depois que saiu das fraldas, amadureceu mais, sabe? Então, assim, o Pedro, ele saiu das fraldas com 5 anos. Você vai falar assim, nossa, mas com 5 anos é tarde. Não, tem criança com 6, 7 que sai das fraldas, 8, 9. O importante é a gente conseguir pular, né? Pular essa etapa aí. Pode ser aos 2, 3 aninhos, 4, 5, 6, 7, 8, mas a gente tem que tentar, a gente tem que fazer essa tentativa. E quando eu falo tentativa, não é que na primeira você vai conseguir, na segunda, na terceira, não. Não é fácil assim, não é simples. Quem falar isso pra você, principalmente né, quando tem questões como a dos nossos filhos, quando tem questão aí de autismo, alguma síndrome, né? Essa questão do desfraude ela é muito mais delicada, né? Então a gente tem que ter muito mais paciência aí para conseguir ter um êxito, né? Na nossa saga, né? De conseguir tirar as fraldas dos nossos pequenos. Então, com o Pedro, o que que acontece? Eu já queria ter tirado as fraldas do PP quando ele tinha cerca de 3 aninhos, tá? O Pedro, com 3 anos, ele já fazia terapia. Ele passava com uma psicóloga, 3 aninhos. Com 4 anos, eu falei novamente isso com a psicóloga, que eu queria muito já tirar as fraldas dele, que eu acho que ele já estava grandinho, com 4 anos e tal. E aí, essa psicóloga, na época, falava pra mim assim, mãe, fica tranquila, eu vou fazer um plano de desfraude pro seu filho. Tá bom. Passou um mês, passou 2, passou 3. O Pedro tá com 6 anos hoje e eu ainda tô esperando o plano de desfraude dela, tá? Bom, cada terapeuta, cada profissional é de um jeito. No caso, que essa pessoa que atendia meu filho, infelizmente, ela não se dedicou, ela não se importou com ele. E eu fiquei esperando esse plano de desfraude, né? Por isso que o Pedro só foi sair das fraldas com 5 anos. Por quê? Porque eu fiquei esperando a opinião da terapeuta, da psicóloga, da terapeuta ocupacional na época. Ai, mãe, espera mais um pouquinho, ele ainda não tá no tempo, nananã, a gente vai fazer um plano, vai fazer um plano. Nunca fez, nunca me entregaram esse plano. É, um plano efetivo que me ajudasse, né, no desfraude. E um belo dia, o Pedro com 5 aninhos, ainda na fralda e na mamadeira, ele estava sendo atendido pela psicopedagoga, a Silvana. E aí ela chegou na minha casa e falou assim, esse menino com 5 anos tá na fralda e na mamadeira ainda? Aí eu falei, ai, eu até queria tirar, mas... Cara, porque se a gente for pensar, quando você tá com uma criança, né, que tá ali nas fraldas, que ainda tá usando fralda, cara, você vai sair, é só trocar a fralda. Você vai no shopping, é só trocar a fralda, sabe? Sai de casa com ele sequinho. Quando voltar eu troco. Qualquer coisa eu passo no fraldário e troco ele. Às vezes isso é prático. A fralda acaba sendo uma praticidade para os pais.
E eu acho que eu tava um pouco acomodada ali na fralda do meu filho, né? Usar fralda e usar mamadeira também, porque era um recurso que eu tinha. Eu levava o leite em pó dele para tudo quanto era lado. Era só ter uma água potável junto, esquentava um pouquinho. Às vezes eu nem esquentava, às vezes eu dava natural mesmo. E ele tomava, então era prático. Eu não precisava ter que fazer um pratinho para ele, uma comidinha especial. Não, a mamadeira também era prática. Então eu acho que eu tava meio que ali no conforto, né? De manter tudo como estava. E ela veio e me deu esse chacoalhão. Falou, não, ele tem que sair dessa fralda e dessa mamadeira. Ele já tá um mocinho, ele já tá com 5 anos e tal. E aí, como esse vídeo é pra falar de desfraude, depois eu faço outro vídeo sobre tirar a mamadeira, tá? Mas eu vou explicar pra vocês então como foi o desfraude. Eu falei, realmente, eu acho que o Pedro tem que sair da fralda. E eu expliquei pra ela que eu já queria ter tirado ele com 3 aninhos, mas que eu fiquei esperando aí o plano de desfraude, o tão aguardado plano de desfraude que nunca chegou até a mim. E aí, no dia que a Silvana saiu da minha casa, eu tirei a fralda do Pedro. E para mim foi assim, tudo que é novo assusta, né? Então, cara, eu fiquei assustada. Eu falei, bom, eu vou levar o Pedro a cada 10 minutos pra fazer xixi, pra ele aprender que no vaso é onde ele vai fazer xixi agora. O número 2 eu vejo como é que eu vou fazer, mas o xixi a gente vai tirar, ele vai fazer em pé e vai tirar a fralda dele e tá tudo certo, tá bom. Teve vários teve vários, teve vários escapes, né? Ele molhava, sim, a cuequinha, a calça, a gente tinha que trocar. Na época eu comprei umas cuequinhas atoalhadas, muito resistentes, comprei no Mercado Livre. Não sei ainda se vende, eu acho que sim, porque lá vende de tudo, mas eu comprei no Mercado Livre na época. Eram cuequinhas atoalhadas, então o xixi não escapava tanto, assim, não fazia tanta sujeira. Então ele segurava bem. Comprei essas cuecas. Eu lembro que muitas vezes molhava cueca, calça e meia, aí tinha que trocar tudo. Me orientaram a não falar nada, então quando acontecia isso eu não brigava com ele, eu não ficava assim, ai Pedro, você sabe que tem que fazer. Não, eu não dava bronca, eu simplesmente trocava e fingia que nada tinha acontecido, tá? O Pedro me surpreendeu muito, porque ele aprendeu muito rápido a fazer xixi no vaso. Não vou mentir pra vocês, o Pedro ele não me avisava que queria fazer xixi, então no início eu levava ele toda hora pra fazer xixi, pra ele aprender que era lá. Aí eu comecei a perceber que ele tava se estressando um pouco de ficar indo no banheiro toda hora, então eu comecei a prolongar um pouquinho os horários de levar. Então antes eu tava levando a cada 10 minutos, sei lá, 20 minutos. Eu comecei a levar a cada meia hora, a cada 1 hora. E aí eu comecei a perceber que o Pedro não fazia xixi toda hora. Então, a cada 2 horas eu poderia levá-lo e oferecer dele fazer xixi, né? E ele não avisava justamente por conta da comunicação, né, do autismo, tal, né, não estava falando, tal. Então eu levava ele a cada 2 horas e tudo bem, ele fazia em pé. A questão do cocô, né, foi mais complicado, né? O Pedro, depois de um bom tempo, ele ainda fazia o cocô no pinico, mas ele fazia no pinico por conta de traumas, tá? Por isso que é muito importante a gente saber tudo o que está se passando. O Pedro, ele não queria sentar no vaso de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu ficava muito assustada com aquilo, porque parecia realmente que ele estava traumatizado em sentar no vaso. E depois eu fui saber que, infelizmente, numa escola que ele estudou, uma escola péssima, tinha uma pessoa ali que ficava falando muito mal, xingando, assim, achando ruim quando ele fazia cocô na escola. E eu fiquei sabendo disso por conta de uma outra pessoa que me contou. Ele já tinha saído da escola quando eu soube disso, porque se eu soubesse na época, eu nem sei o que eu teria feito, tá? Eu soube disso depois. E essa pessoa fazia comentários terríveis perto do meu filho. E lógico que ele entendia, ele escutava tudo. E isso traumatizou meu filho, né? Ele ficou com trauma de fazer cocô. Ele não sentava no vaso de jeito nenhum. Então, muito aos poucos, com muita paciência, com muito cuidado,
eu fui conseguindo tirar. Então eu mostrava para ele como que fazia, mostrava outras crianças, mostrava desenho para ele. Tinha uma terapeuta ocupacional dele que deu um livrinho para mim, então eu imprimi o livrinho, mostrava para ele, eu lia o livrinho falando de como que era para fazer cocô no vaso, nananã, onde que o cocô tava, para onde ele ia, tal, que ajudou também no entendimento. E aí só depois com 6 aninhos que o Pedro aprendeu finalmente que e tirou esse trauma da cabeça, né? Que ele poderia sentar no vaso e que nada de ruim ia acontecer com ele, né? Mas foi depois de muito tempo, foi um desgaste, tá? Não foi fácil, porque o Pedro já com 5, 6 aninhos já estava maior, então a posição ali para segurar no piniquinho é mais complicado. Então, depois de muito tempo, o Pedro conseguiu finalmente fazer cocô no vaso. Então, hoje ele faz, né, as necessidades no vaso, bonitinho. O Pedro tá com 6 anos, vai fazer 7 em março. Então, para vocês verem como tudo leva um tempo. Não adianta a gente achar assim que eu vou fazer o desfraude e amanhã meu filho já vai estar fazendo tudo certinho. Não é assim. Não é assim. Esse processo de desfraude é realmente um processo, é muito prolongado. Pode levar alguns dias, pode levar alguns meses, como pode levar anos, tá? Depende do desenvolvimento da sua criança, né? Com Pedro, levou praticamente mais de um ano para ele tirar esse trauma e fazer o cocô no vaso. Para fazer xixi foi mais rápido. Então, cada criança é de um jeito. Você vai ter que ver como que é com o seu filho, a melhor forma de fazer com ele, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho da minha experiência aqui com o Pedro. Eu espero que ajude no desfraude do seu filho, da sua filha, tá? Sempre com muita calma, sempre lembrando que eles enxergam o mundo com outro olhar, né? Eles percebem o mundo de um outro jeito. Então, muitas vezes é importante a gente tentar entrar na cabecinha deles, tentar pensar como eles, para entender por que ele não tá saindo da fralda ainda, por que ele tá com tanta dificuldade, e com calma, aos poucos. Nunca brigar, nunca ser ríspido, porque isso pode realmente traumatizar a criança e atrasar ainda mais aí o êxito do seu desfraude, né? Então, sempre paciência. Eu acho que a palavra para desfraude é ter paciência e persistência, persistir. A partir do momento que você tirar a fralda, não coloca mais. Por mais que tenha escape, por mais que dê trabalho, por mais que você tenha que limpar, vai acontecer, né? Mas é importante que não volte mais para as fraldas, porque vai ficar recorrente, né? A gente nunca vai querer abandonar a fralda, então não volta mais. Vamos tentar dar um jeito dele fazer sempre as necessidades no vaso, nem que isso demore meses, mas uma hora vai dar certo, tá? Força que vai dar certo. Era isso, pessoal. Manda aqui pra mim como é que tá sendo aí o desfraude do seu filho, como é que foi o desfraude do seu filho. Eu quero saber, tá bom? Um beijo e até mais.